Boa noite a todas e todos, eu sou Pablo Rodrigues, sejam bem-vindos ao História Contrapelo 2. Hoje nós vamos falar sobre o mito autoritário do Brasil. O autoritarismo brasileiro, o mito que tem por trás desse caminho autoritário em nosso país. Vocês estão acompanhando aí o julgamento do ex-presidente, o Messias, né? Que um inquérito instaurado pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, junto ao STF, o Supremo Tribunal Federal. 7 dias de julgamento, depois de um longo processo jurídico, que ambas as partes tiveram direito aí à defesa. A ampla defesa, segundo a Constituição e seguindo o princípio de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas as provas são amplas, muito tem de prova, e as testemunhas também que estão fazendo parte deste caso, e provavelmente aí o nosso ex-presidente, o mito que faz parte desse caminho autoritário, defende uma ditadura, sempre defendeu, nunca foi a favor da democracia, das liberdades democráticas e dos direitos sociais dos trabalhadores, será condenado. Esse é o caminho que ele e mais 7 vão seguir rumo à cadeia. Mas hoje nós vamos falar sobre o mito do autoritarismo do Brasil. A filósofa brasileira Marilena Chaui tem um texto que fala exatamente, trazendo um recorte temporal, desde a época da colônia até os nossos dias atuais, do que nós conhecemos como Nova República, a partir da Constituição de 1988, nossa Constituição Cidadã. Ela faz esse recorte do que seria o mito do autoritário, da autoridade em nosso país. E desde a colônia até os dias atuais, esse autoritarismo ele tem alguns pilares. E quais são esses pilares? As bases que norteiam a construção dessa autoridade e que muitas das vezes surge como o salvador, a grande panaceia que vai resolver todos os problemas da humanidade e, no caso do Brasil, dos cidadãos brasileiros. Temos a questão além do autoritarismo, que é o principal problema a ser discutido, nós temos a questão do patrimonialismo, que surge desde a época da colônia, o clientelismo, e também uma tendência a um messianismo. O que é isso? É você eleger um Messias, e esse Messias ele vai ser o seu salvador, tal qual os cristãos, de uma maneira geral, acreditam que é Cristo, né? Jesus Cristo veio, morreu por nós, salvou a terra, a humanidade dos pecados, e através deles nós temos remiu, né, as pessoas dos seus pecados, e através deles nós temos acesso a Deus, nós temos direito à salvação, nós temos acesso ao reino dos céus, tá? Essa é a explicação aí religiosa, e para as pessoas que acreditam também que Jesus Cristo é o Salvador. Mas a partir desse exemplo nós podemos traçar outros momentos na história que tiveram pessoas, líderes, sejam mulheres ou homens na sua maioria, que se comportaram como líderes messiânicos. Tivemos o caso de Antônio Conselheiro, lá em Canudos, tivemos a Guerra do Contestado, e tivemos uma questão que a própria Marilena Chaui trata nesse texto para explicar o que seria esse messianismo, que era Dom Sebastião, um rei português de uma dinastia específica que morre na guerra com os indígenas e ele não retorna para Portugal. Agora, se não me engano, não sei se é com os indígenas ou com os árabes, mas ele tem uma guerra com um grande inimigo do Estado português e não retorna para Portugal. Só que esses portugueses acreditam que Dom Sebastião vai voltar e ele vai assumir lá o reino, e por isso esse sebastianismo. Então o sebastianismo é um tipo de messianismo, ok? Beleza, então vamos avançar. E por trás dessa questão nós temos outras questões que fazem parte da construção desse mito. Primeiro, o que é o mito, Pablo? O mito é uma narrativa, muitas das vezes com base no sobrenatural, uma explicação religiosa que não se pauta na realidade concreta. Ou seja, o mito ele é uma construção sociocultural, ideológica muitas das vezes também, e política. Então, o mito do Brasil autoritário é o mito de que só uma grande figura, com muito poder concentrado nas suas mãos,
um grande líder pode resolver todos os problemas da sociedade brasileira. Eu acho que a gente está vendo isso